Você assiste agora Silva Neto e Amigos. Olá, meus amigos, estamos chegando nesse domingo. Boa tarde para você, para sua família. Nossos amigos que estão acompanhando aqui a TVC Gazeta de Araçatuba. A TVC é uma afiliada da Rede Gazeta e estamos muito felizes de estar com vocês todos os domingos a partir de 12:30. Eu sou Silva Neto e hoje recebo aqui mais uma vez meu parceiro, companheiro de ministério, pastor Matheus Nogueira. Um abraço, pastor, bem-vindo aqui mais uma vez. Estava com saudade, viu? A alegria toda nossa, com certeza, de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Trazer essa palavra aí para os irmãos. Muito bem. Pastor Matheus, nós vamos abrir o nosso programa, vamos continuar assim até o final, abordando um tema que a igreja volta e meia, os pastores, os líderes cristãos, líderes das comunidades, das igrejas evangélicas, sempre estão pautados na palavra de Deus, promovendo campanhas de jejum com os seus membros, com a igreja como um todo. Então hoje vamos abordar um pouco desse tema aí, começando lá no princípio. O que mais me chama a atenção, o caso de Moisés. Deus, na verdade, ordenou a Moisés que subisse ao monte em jejum e passasse ali vários dias. É isso, pastor Matheus? Acho que é uma pergunta que o nosso telespectador faz também. Na verdade, a gente não tem uma ordem clara, né? Assim, vai jejuar. Mas a gente tem uma orientação. Mas a Bíblia dá sinais, dá exemplos, né? Exato, a gente tem vários... de homens de Deus ali do passado. Isso. A gente tem vários textos bíblicos que mostram claramente que Deus guia o seu povo, né? Então, tem um livro interessante, que é até legal de indicar, que chama Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá, e ele fala algo interessante sobre ser guiado pelo Espírito, que muitas vezes nós temos uma sensação de uma voz interior falando pra gente fazer algo, né? E a gente fica em dúvida, será que isso é da minha cabeça? Será que isso não é? E na verdade, quando é pra algo bom, o que você tem a perder em fazer, não é? Então, se você sente uma voz interior dizendo para você ajudar uma pessoa... Então, com certeza, o jejum agrada a Deus, né? Até porque o jejum mata a carne, né, pastor Matheus? É isso mesmo. E fortalece o espírito, com certeza. Então, certamente, Moisés estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, a jejuar, né? A se consagrar para poder receber. A gente tem uma ordem clara de Deus pedindo que o povo jejuasse quando o povo pede para falar com Deus. E aí Moisés então intercede, e Deus fala com Moisés, pede para o povo se santificar, para eles lavarem as suas vestes por 3 dias, aí Deus dá uma série de ordens, eles ficam em jejum ali, e aí então ficam no pé do monte, e Deus se manifesta, né? Então Deus ele sempre está orientando o seu povo a jejuar. E hoje ele orienta a igreja, com certeza, através da sua liderança, os pastores que estão comandando o povo de Deus. Com certeza a gente tem alguns tipos de jejum, né? Você tem o jejum comunitário, é quando acontece isso que o senhor acabou de dizer, né? Quando um líder espiritual convoca a comunidade para o jejum. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Mas a gente tem também aquele voto pessoal de jejum, de consagração, né? Então, a gente não precisa ficar esperando sempre o líder da igreja nos convocar para o jejum. Esse momento é importante, o jejum comunitário, mas também é muito importante que a gente tenha essa disciplina, porque é uma disciplina espiritual que faz parte do culto a Deus. Existem vários propósitos aí também nessa direção, né, pastor Matheus? Sim, o senhor mesmo disse, mortificar a carne. Esse é um deles. Esse é um deles, com certeza, né? Que a carne ela alguém disse um dia para mim, a carne não se converte, Silva Neto. A carne nunca vai se converter. Alguém no passado disse certa vez. Se converte. Alguém no passado disse, olha, quando eu fui batizado, eu achei que o velho homem ia morrer, mas o miserável sabia nadar. Sabia nadar, incrível, né? A carne está sempre pulando. Então mortificar a carne dia a dia, né? E o jejum é uma grande ferramenta, né? Com certeza, uma disciplina espiritual, que vai te fortalecer. Então, ela tem alguns propósitos, por exemplo, de frustrar você. A gente tem uma certa dificuldade com não, né? Todo mundo percebe isso claramente na sua própria experiência. Quando você recebe um não, você não gosta. Você quer receber sempre sim. Você quer que a sua vontade sempre seja realizada. E a frustração, ela faz parte do jejum, porque você vai dizer não para você. Então você aprende a se frustrar.
se você consegue dizer não para algo essencial que é a comida, você vai aprender a dizer não para você quando você quiser pecar, por exemplo. Então, literalmente, vai mortificando a carne. Porque comer dá um grande prazer, né? Um grande prazer para a carne, lógico, né? Satisfação. E é interessante a gente afirmar que o jejum bíblico, ele não está negando a realidade do prazer de se alimentar. Não está dizendo, olha, você não pode sentir prazer de se alimentar, isso é pecaminoso. Não, não é isso. Na verdade, é uma disciplina onde você coloca o seu corpo para ser frustrado, para você aprender a rejeitar aquilo que você quer no momento. Então esse é um dos propósitos principais, né? Então se eu consigo dizer não para essa comida que eu quero agora, eu vou conseguir dizer não quando aquela mulher bonita passar na rua. No caso das irmãs, quando aquele homem que me atrai passar na rua, né? Quando eu sentir o desejo de fazer algo errado, eu vou conseguir dizer não. Então isso vai fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne. Com certeza vai quebrar os desejos da carne. Algumas experiências do Antigo Testamento, pastor, você poderia citar para nós aqui? A gente tem várias, né? Por exemplo, o jejum ele tinha um propósito de consagração. Então você tem, por exemplo, o voto de nazireado, de nazireu, né? Que era abstinência, jejum de determinados tipos de alimento. A gente tem arrependimentos de pecados. Você pega, por exemplo, Nínive, que era uma nação perversa. Interessante que o rei se converte, reconhece o Deus de Jonas e proclama um jejum para toda Nínive. Exatamente, né? Inclusive os animais. Os animais e os bebês de colo. Você vê só, pastor Mateus, se falar isso no século XXI, né? Olha, os bebês, mas o rei de Nínive proclamou um jejum, se vestiu de saco, sentou em cinzas e até os animais. Eu acho isso muito interessante, né? Um arrependimento muito forte. Então o jejum, ele na verdade é um sinal de consagração e arrependimento, né? Então quando aquele rei, ele declara, né? Ele dá ali um decreto que toda a nação jejue e nem os animais comam, né? Ele está dando um sinal para o mundo de que eles estão arrependidos do que eles fizeram. E Deus perdoa. Isso que é incrível. O profeta mais bem sucedido, não queria que acontecesse o que Deus queria que acontecesse. O Jonas depois ficou meio bravo com Deus. Ficou e ganhou uma cidade para o Senhor, mas não estava feliz com isso porque era um povo mesmo muito perverso, né? Então a gente tem isso, né? O jejum ele te conduz mesmo ao arrependimento, né? Muito bem, e nós vimos ali no Antigo Testamento, outro grande exemplo, existe um personagem, Elias, né? Elias, grande profeta de Israel. Exatamente. O jejum para ele era um fator comum, né? Comum, normal, né? A gente tem Samuel jejuando, né, em Mispa, por arrependimento e convocando o povo. A gente tem Davi em luto jejuando pela morte de Saul e de Jonatas. A gente percebe que o jejum ele ajuda nas aflições, a você enfrentar as aflições. Davi, né, ele jejua quando o seu filho com Batseba está à beira da morte, e isso fortalece ele para sair do luto. Quando o filho morre, as pessoas até assustam, falam, olha, mas Davi, enquanto o menino estava... Você estava jejuando. Você estava jejuando, agora que ele morreu você fica feliz? Então o jejum ele te fortalece para passar por momentos difíceis. Isso é incrível no jejum. A gente tem Esdras buscando por proteção, está lá em Esdras 8:21. Então há um jejum para você buscar a proteção de Deus. Esther, né, que convoca todo o povo, seu tio, para que o povo jejue, para que ela se apresente diante do rei, para que ela seja ouvida. Então é incrível quando a gente olha e percebe claramente isso. Daniel jejuando para interceder pelo povo, né? Davi jejuando e orando pelos enfermos. Para grandes decisões, Jesus ainda não havia escolhido os seus 12 apóstolos. Ele subiu para o monte para o jejum, foram 40 dias. Logo em seguida, no 40º dia, Satanás apareceu para ele. A lógica, a tentação, né? E dando-nos exemplo aí para a gente cultivar isso, né? Obedecer. Com certeza. Seguir o exemplo de Jesus. Com certeza. E ele mesmo falou sobre os demônios só saem com jejum e oração, certas castas de demônios. Exato, né? Então a gente percebe claramente que o jejum ele tem este propósito de nos preparar para a batalha. E preparação para a batalha. Não é uma batalha normal, né? É uma batalha espiritual mesmo, uma guerra. A gente às vezes perde de vista isso. Mas tem um texto na Bíblia que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, né?
E no original ali, a ideia é de destronar Satanás. Desfazer as obras do diabo ali é destronar, é tirar ele do trono. Exatamente. Então, outro texto vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, contra os principados, os poderios, né, espirituais. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe claramente que muitas vezes a gente escolhe as batalhas erradas. E o jejum, ele te prepara para as batalhas certas. Os discípulos não conseguiam expulsar certos tipos de demônio, mesmo no nome de Jesus. E então Jesus diz para eles claramente: olha, existem certas castas que é necessário que você esteja preparado para a batalha, através do jejum e da oração. Não é que o nome de Jesus não tenha poder, mas é incrível a gente perceber claramente ao longo da história do povo de Deus que uma coisa é a soberania de Deus. Ele é soberano, totalmente soberano. Nada foge ao controle de Deus. Outra coisa é a nossa responsabilidade. Então tem pessoas que ficam muito na nossa responsabilidade, perdem de vista a soberania de Deus. E tem gente que fica: Deus é soberano, então eu não preciso fazer nada. Tá errado também. Deus sendo soberano nos deu responsabilidade. E a nossa responsabilidade passa por isso também. Esse ponto é bem interessante. A pessoa pensa: Deus está no controle, Ele é soberano, e Ele aqui não faz nada. E a gente assume uma postura de passividade. Com certeza. Uma postura de aceitar qualquer coisa. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, o que você deve fazer para ser feliz? Eu devo me aceitar. Eu devo me aceitar como eu sou, porque Deus me aceita como eu sou. Na verdade, você deve aceitar aquilo que você não pode mudar. Por exemplo, eu tenho uma altura, eu gostaria de ser mais alto. É uma coisa muito assim, muito cotidiana, exatamente. Um amigo meu, ele tinha algum complexo, e colocava um saltinho no sapato. Ok, tudo bem, mas isso pelo jeito incomodava muito ele. Ele que se incomodava. Isso. Então seria muito melhor se ele aceitasse, Não, eu tenho essa altura e tô contente com a minha altura. Agora, existem coisas que você pode mudar, determinados pecados que você pratica cotidianamente. Você não pode fazer isso. Você tem que se livrar disso, você deve romper com o seu pecado. E o jejum vai te fortalecer para isso. Então, a ideia de aceitação, ela não parte do pressuposto de eu aceitar aquilo que está de errado na minha vida e que eu posso mudar. Você tem uma responsabilidade. Deus é soberano. Sim, Ele não perde nada de controle. Ele não é pego de surpresa, tudo que acontece está debaixo do seu senhorio. Nós temos responsabilidades como servos de Deus. Você tem responsabilidade. Pastor Mateus, vamos fazer um breve break. Nós voltamos a seguir com essa matéria, esse tema muito importante hoje no nosso programa. Até já.